Vamos lá, né, minha família? Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Mais uma vez aqui eu peço pra vocês que vocês se sintam acomodados aqui nesse vídeo, irmão. E agradeço pela presença de vocês, por vocês terem clicado aqui nesse vídeo. E eu espero muito que vocês estejam dispostos a ouvir o que eu vou falar nesse vídeo, mano. Nesses últimos vídeos... Não, antes de começar a falar, eu vou dizer uma coisa. Nunca vai se tratar de mim nos vídeos, beleza? Por mais que alguns vídeos anteriores eu falei sobre mim e tal, tá? Beleza, eu tô ressignificando isso aí. Vamos lá. O que eu quero trazer pra vocês é uma visão assim que eu tenho há muito tempo dentro de mim, dentro do meu interior. E eu quero trazer essa realidade não só pra vocês, mas pro mundo inteiro, pras nações, porque é a verdadeira face do evangelho, é a verdadeira radicalidade. Então, vamos lá. A condição natural do ego humano. Vamos lá. Hoje eu tô nesse lugar aqui. Não sei nem como eu tô aqui, mas foi Deus que me colocou. Não sei explicar. Tá sendo tudo Deus na minha vida. E toda honra e glória ao meu Senhor. Nesses últimos dias eu vivi coisas lindas, coisas boas, com pessoas amadas, queridas, pessoas que eu quero levar no meu coração pro resto da minha vida, no meu círculo interpessoal, que vai muito mais além do que só amigos, né? Porque pra mim tem barreiras ali. Vamos lá. O que eu percebi nesses últimos dias foi que, irmão, Jesus, ele nunca revelou a verdadeira identidade dele. Ele não saiu para todo mundo falando que ele era o Filho de Deus. Ele deixou com que os outros, os discípulos, descobrissem por si só. Pedro, não foi sangue, não foi terra, não foi nada. Foi o meu Pai que está no céu que revelou a ti. Vamos lá. Meu chamado, meu propósito. Se a gente perceber isso aí, é tudo ego. Na verdade, ego não existe biblicamente falando, existe orgulho, que Paulo exorta aos Coríntios, que era uma mega igreja na época, onde estava se passando muitos conflitos e adversidades naquela época, por conta da vanglória, por conta do orgulho. Paulo diz ainda que vocês não se enchem de orgulho, por conta de que os líderes nomeados por Paulo, Cefas, Apolo, eles estavam querendo usufruir do nome deles para poder se achar uma autoridade, para usar para poder crescer, usar para ser maior do que os outros. E isso aí estava sendo totalmente errado. E Paulo foi lá e escreveu uma carta exortando, corrigindo eles. E que bom. Quem me conhece sabe que eu me identifico muito com Paulo, com o coração de Paulo, com a maneira em como ele exorta a nós, como ele exortou as igrejas e ainda continua. E eu acho isso extremamente incrível, porque ele é a segunda maior referência para mim depois de Jesus, que eu entendi o que Paulo estava escrevendo, como ele estava escrevendo, com o coração que ele estava escrevendo, se considerando o pior dos pecadores. Isso me chama muita atenção, porque eu vim percebendo, mano, eu não falo sobre mim. Eu chego numa conversa e não falo sobre mim, mano. Eu prefiro muito mais falar sobre a palavra do que mim, do que o que eu faço, do que a minha vida. Mano, o pessoal não vai estar nem aí se eu passei fome, irmão. Não vai estar nem aí. Se eu dormir na rua, se eu já passei necessidade, tinha vezes que eu não conseguia nem pagar o meu aluguel. E ninguém vai estar nem aí, mano. E nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre nós. Ah, mas eu já sei. Você sabe mesmo? Você tá colocando em prática? Mano, isso aí não serve de nada, irmão. E então, se não é sobre nós, então por que você continua falando? Mano, tem pessoas que querem usar, tipo, porque o seu testemunho vai servir para edificar muitas nações. O seu testemunho, o seu propósito, o meu propósito, o meu chamado. Como assim, mano? Nunca vai ser sobre a gente. Não é o teu propósito. Não é o teu.
É o de Deus, irmão. É o de Deus, irmão. Existe um só, mas com meios diferentes. Como assim com meios diferentes? Com maneiras diferentes. A maneira como a gente trata, a maneira como a gente leva, uma maneira dócil, radical, vai depender. Mas o que eu quis dizer para vocês aqui é que a radicalidade do evangelho a gente tem que levar mais em consideração, a gente tem que colocar isso de uma maneira muito mais empírica dentro das igrejas, nas nações, das pregações, das exortações, das intercessões, das orações. Tem muitos cristãos mornos. Eu percebi nesses últimos tempos, quando eu me mudei, quando houve uma transformação na minha vida, e eu percebi que tem muitos cristãos mornos. Inclusive, eu ainda me considero. E eu acho que eu tenho muita estrada pela frente. E eu acho que é cada vez um rompimento. E não tem limite. O acesso ao Pai não tem limite. Então é por isso que eu enxergo dessa maneira. Eu sempre sou um cristão mediano, medíocre. Porque o acesso ao Pai, o coração, a reconhecer como ser um verdadeiro cristão não tem limite, mano. Não tem limite, porque você sempre tem alguma coisa a melhorar, mano. Ele nos chama a ser perfeitos, a ser como Ele, a imitar o caráter dele. Seja em mim meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Paulo exorta os cristãos, nós, a ser como Ele. E essa visão que eu quero trazer para vocês e que eu quero levar para as nações é isso. A verdadeira intercessão, a verdadeira radicalidade do Evangelho, que não é sobre nós. Perdão se houver alguns sons aí de fundo, é o pessoal aqui no condomínio. Deixa eu até pausar aqui. Outra coisa também bom, eu não gosto de falar sobre mim, eu prefiro falar muito mais sobre Jesus, eu prefiro muito mais ouvir do que falar. E para quem me conhece sabe que eu não gosto de falar muito sobre mim. Porque é exatamente por isso, eu quero que os outros levem muito mais a sério a palavra que vai sair da minha boca, e a palavra de Deus, o Evangelho, do que sobre mim. Porque esse é o verdadeiro testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Mano, não é algo... É algo simples para vocês? Não. Mano, é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo imensurável aos nossos olhos humanos. A morte e a ressurreição do nosso Senhor. Mano, eu quero fazer tanta coisa por Jesus, por amor. A Bíblia diz que o amor é o elo da perfeição. Eu oro todos os dias e eu peço para vocês, para que vocês orem, para que cada vez mais eu possa me expressar da melhor maneira. Tudo aquilo que Deus me revelou com as Escrituras, com a palavra, porque tem muita coisa que Ele me revelou e que tem muita coisa a ser uma fonte, a ser uma ferramenta ministrada pelo Espírito Santo para poder chegar para muitas vidas. Eu sou somente um instrumento e não sou nada. O que Paulo me ajudou muito. Jesus em primeiro lugar, glória a Ele, mas eu entendi como Paulo ele se referia a como ele se considerava o pior dos pecadores, a ser um homem com uma humildade genuína, uma humildade muito grande. E não sei porque o Paulo Mano, por que eu falo sobre Paulo, mano? Eu fiquei, caramba, mano, Paulo tem alguma coisa comigo, mano. Eu tenho alguma coisa com Paulo. Por que o senhor que eu estude tanto Paulo, Senhor? É exatamente por isso. Para relembrar e trazer essa nova não, né? Já existe faz muito tempo, desde quando Paulo escreveu, desde quando foi ministrado pelo Espírito Santo, que é a verdadeira radicalidade, é ser um verdadeiro cristão. Não ser um verdadeiro cristão, não ser um cristão morno, mas um cristão foda, irmão. Um cristão a qual Deus olha e diz: meu filho, continue firme, porque eu sou contigo.
ele se orgulha de filhos obedientes, de filhos leais, fiéis, com amor, com temor. Não cristãos mornos que só vão para a igreja domingo e não cultuam da maneira em como deve ser realmente, e que não sabem nem ceiar. E é isso que eu quero trazer. E eu conto com a oração de vocês, de cada um de vocês, e falem para outras pessoas também orarem por isso, orarem pelo que o Senhor vai fazer através da minha vida, um instrumento. E essa visão que eu quero trazer, que nunca vai se tratar sobre nós, que o propósito não é nosso, tudo isso é ego. Inclusive, eu não sei se eu falei aqui no vídeo, mas ego não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia mais próximo é 1 Coríntios, que Paulo fala, que vocês não se encham de orgulho. Ego veio mais depois, através da psicologia. Mas é tudo eu. É tudo eu, é tudo eu, o meu propósito. E por aí vai. E você já sabe onde isso acaba. A soberba precede a ruína, a queda. Outra coisa interessante aqui nesse vídeo, que eu quero dizer, é sobre que tá lá em Salmos. É Salmos, deixa eu me lembrar, Salmos 18. A verdadeira sabedoria está no temor a Deus. A sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eclesiastes. E Salomão nos traz uma grande perspectiva, porque ele provou de tudo na vida dele. Ele provou de tudo na vida dele. Luxo, casas, mulheres, tudo do bom e do melhor. E mesmo assim ele não encontrou felicidade em nada. E é essa visão que Paulo também quer dar ênfase. Considera tudo como perda. Viver é Cristo, morrer é lucro. É incrível como Paulo me chama muita atenção e eu entendi há pouco tempo atrás porque Deus me instiga tanto nas cartas paulinas, e isso tem algo muito especial aí dentro que ele está me mostrando, e eu conto com o coração de vocês, amém? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra e levem em consideração tudo isso que eu falei e apliquem na vida de vocês, porque ser um verdadeiro cristão em que agrada o Senhor é realmente difícil. Não é nada fácil, mas a formosura do rosto vai se moldando pela graça do nosso Senhor. Tem vezes que eu nem sei o que eu falo. É o Espírito Santo. Gente, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Tamo junto até depois da volta de Yeshua.